FAERN-SENAR, capacitando e fazendo a diferença na vida das famílias do campo. 499 artigos integram as proposições do projeto de lei complementar 68/2024, que regulamenta a reforma tributária, abordando regras de tributação sobre o consumo. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, participou ativamente dos debates, apresentou propostas e acompanha o posicionamento de cada parlamentar. O projeto está prestes a ser votado no Congresso Nacional e a FAERN, Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, convidou o coordenador do Núcleo Econômico da CNA para apresentar ao Conselho Estadual do Agro as conquistas e preocupações do setor. Presidente, mais uma reunião do Conselho do Agro do Rio Grande do Norte. Dessa vez, as preocupações, as conquistas e essa relação do setor do agronegócio com a reforma tributária. Sem sombra de dúvida, é um tema de extrema relevância para o nosso setor. Estamos aí na 4ª reunião do Conselho do Agro, estamos trazendo Renato Conchon, que é responsável pelo núcleo econômico da Confederação Nacional da Agricultura. Estamos fazendo um grande debate de esclarecimento, mostrando como é que está a tramitação dentro do Congresso, as conquistas que o setor tem conseguido, as dificuldades também que o setor está passando nas discussões, existem muitos conflitos. Então, é um tema importante, fundamental, inclusive para a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Não adianta querer penalizar, cobrando mais impostos dos produtores rurais, porque isso vai surtir efeito na mesa do consumidor final, na mesa das pessoas que precisam se alimentar. Então, hoje está sendo um dia muito importante para nós da Federação, porque nós estamos justamente discutindo esses temas que para nós julgamos de suma importância. Deverá entrar em pauta nesse semestre, daqui para o fim do ano. A promessa aí é que o debate comece em agosto. Qual é a mobilização das federações para garantir direitos, garantir conquistas nesse segmento? Bom, os produtores não querem privilégios e nem subsídios. O que nós queremos é ter condições de competitividade, condições de produzir sem onerar a produção. Nesse sentido, nós temos conversado muito com a bancada do Rio Grande do Norte, com os senadores, com os deputados. Está sendo muito bem receptivo essas pautas. Então, nós estamos fazendo a parte política também no sentido de mostrar, esclarecer, porque muitas vezes existe a desinformação e a desinformação leva a uma informação equivocada. Então, nós estamos justamente fazendo esse trabalho de mobilização com as bancadas, mostrando a importância que é o setor agropecuário para a economia rural, para a economia do interior do nosso estado, que é onde a vida acontece. A expectativa da Federação da Agricultura que o Congresso está mais alinhado a essas conquistas e aos anseios do agronegócio? Bom, esperamos sempre que a Casa do Povo, que a ressonância da sociedade brasileira é o Congresso Nacional. E os deputados, os senadores estão sempre nas suas bases, escutando seus eleitores. Então, nesse sentido, nós estamos muito confiantes no sentido de que estamos mostrando aos senadores, aos deputados, qual é o melhor caminho para o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento no sentido de geração de emprego, renda, na sustentabilidade ambiental, tudo isso nós estamos discutindo com muita responsabilidade, porque nós queremos sempre ter uma agricultura sustentável, mas que seja também dando acesso àquelas pessoas que queiram produzir e que queiram consumir os produtos também do agro. A ANORC, Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores, abriu as portas do Parque Aristófanes Fernandes para o encontro que reuniu vários segmentos do agronegócio potiguar. Matheus, uma reunião com muitas informações, com muitos dados trazidos aí pelo pessoal da Confederação Nacional da Agricultura, importante para esclarecer e informar o setor do agronegócio aqui do Rio Grande do Norte. Não, sem dúvida. O Conselho do Agro, que foi um conselho criado com ideia do presidente Zé Vieira, da FAERN, e toda reunião ele sempre traz um palestrante para falar como é que está o setor, tanto agrícola como pecuário,
nacionalmente, passar aqui para o estado para a gente estar por dentro do que está acontecendo, desde a parte produtiva também, a parte do setor também de legislação, né? Que isso é muito importante a gente saber essa parte também, jurídica também, para a gente estar bem atualizado nessa área. Então, é uma palestra de um conhecimento muito vasto e que a gente cria um pouco de esperança, né? Que essa reforma tributária não atinja tanto o agronegócio, já que a gente já sofre bastante, né? A gente é o único setor que já começa no prejuízo, né? Então a gente tem essa esperança que a gente consiga realmente o que se planeja ser aprovado em benefício do agronegócio. Qual a expectativa dos criadores da ANORC com relação à reforma tributária, né, que já está entrando em pauta? Tem alguma reivindicação especial? Qual é a pauta da ANORC? A pauta da gente, né, do setor pecuário, é que realmente seja voltado o olhar, né, um pouco para a pecuária, né, não só para o bovino, mas como todas as outras espécies, que a gente consiga entrar, né, também na redução de alíquota de algumas, já que a gente, principalmente aqui no estado, que a gente tem um potencial enorme de fomento de venda de genética, né, a gente é um estado pequeno, mas um grande exportador de genética para os outros estados. Então a gente fica confiante que a gente consiga alíquotas menores na venda desses produtos, desses animais de genética, como o sêmen, como o embrião, e a gente consiga cada vez mais trabalhar mais, incentivar mais o setor, né? É um setor que vem crescendo bastante. Prova disso é os resultados últimos agora, como a vaca do Saia Rodada, que bateu o recorde em Minas Gerais, animais da raça Sino também, nascidos e criados aqui no Rio Grande do Norte, também se destacando também na exposição lá em Minas, na Expo Zebu, que é a maior feira agropecuária do mundo. Então, isso ajuda a incentivar o setor a crescer cada vez mais, novos criadores entrarem na área, né, no setor. A carcinicultura é responsável por expressiva geração de emprego e renda dos trabalhadores. De acordo com os produtores, a previsão é aumentar das atuais 30 mil toneladas para 550 mil com a interiorização da produção. Orígenes, o que é que o palestrante aí trouxe de novo e qual a importância da explanação dele aqui no Conselho do Agro? A CNA, nesse esforço de esclarecer os produtores sobre a legislação, essa legislação nova da reforma tributária, trouxe hoje para o nosso almoço um diretor dessas relações tributárias da CNA. Ele mora em Brasília, trabalha em Brasília, tem todo um esforço da CNA no sentido de conduzir o assunto que seja favorável, ou pelo menos menos desfavorável ao produtor rural. E está em tramitação essa regulamentação da nova legislação tributária, a chamada reforma tributária, que deverá ser votada agora em agosto deste ano. São muitos assuntos, são 490 artigos que deverão ser discutidos num tempo recorde, né? E carece de um esforço nosso, dos nossos parlamentares, para que a gente não saia ferido de morte dessa reforma, porque nós sabemos que o governo federal está trabalhando intensamente em tributar, em arrecadar, sem fazer o menor esforço em reduzir os custos, sem se tornar mais eficiente na máquina pública. E nós estamos fazendo um trabalho, a CNA está fazendo um trabalho e conta conosco nesse esforço de reduzir o malefício que possa ser feito ao produtor rural. O segmento da carcinicultura, há alguma conquista ou algum apelo ou alguma reivindicação especial? Nós estamos num momento muito difícil com o andamento da legislação. Se não for modificada, nós estamos perdendo praticamente o incentivo da redução de ICMS. Porque o que é que a nova legislação diz? O Estado que der o benefício do ICMS, o produtor terá que pagar ao Poder Público Federal. Ou seja, é perdido esse benefício. Então, como ainda vai ser votado em agosto, nós vamos trabalhar na carcinicultura especificamente para que este artigo não venha a ser tão prejudicial, porque isso daí simplesmente vai provocar um baque terrível em todo o setor da carcinicultura.
das maiores expectativas da reforma tributária é o segmento do agronegócio brasileiro. Afinal de contas, são 499 artigos que serão discutidos, debatidos e, posteriormente, aprovados pelo Congresso Nacional. Haverá redução de alíquotas, isenção de tributos, como reflexo na cesta básica. Para discutir esse tema, a Federação da Agricultura trouxe aqui para o Rio Grande do Norte o coordenador econômico da Confederação Nacional da Indústria, Renato Conchon. Ele trouxe dados com várias atualizações e também a expectativa de todo esse debate no Congresso Nacional, que vai submeter aos deputados e senadores uma posição final com relação à reforma tributária no segmento do agronegócio do Brasil. José Veloso cria búfalas e galinhas caipiras livres de gaiola na cidade de Itaipu, Rio Grande do Norte. O sertão e a zona da mata se encontram aqui. Ele veio acompanhar as atualizações do conteúdo do que consta nos artigos da reforma tributária relacionados ao agronegócio. Qual a expectativa do segmento que o senhor atua mais com relação à reforma tributária? Tem uma palestra aqui que está trazendo dados, perspectivas. Qual é a expectativa com relação à reforma tributária? Olha, o que a gente espera, na realidade, é que a gente não seja onerado por isso, né? A expectativa, a CNA vem trabalhando, vem argumentando, vem mostrando o impacto de uma oneração, né? De um peso maior tributário na cesta básica, na alimentação das famílias, principalmente aquelas famílias de menor renda. Então, que tem uma despesa maior na alimentação. Então, isso é uma preocupação de todo mundo. E a gente está vendo que alguns produtos, né, que se manterão isentos, como os produtos hortícolas, frutas, ovos, continuarão isentos. Essas cadeias são cadeias muito importantes, mas ainda há algumas coisas que estão sendo trabalhadas agora nas leis complementares que preocupam. E isso tem que ser trabalhado junto aos deputados, né, junto ao Legislativo, para que a gente realmente mantenha o equilíbrio fiscal que o país precisa e que nós também, contribuintes, precisamos. Essas informações trazidas aí pelo representante do Conselho Nacional da Agricultura, tem novidades? O que é que ele traz de novo de preocupação? Tem muitas novidades, né? Essas novidades, inclusive, porque a gente não tem acesso a muita coisa que é negociada, né? A gente sabe o que é publicado, o que é divulgado, mas o que está em negociação, o que as comissões estão trabalhando, essas informações a gente recebe através de uma palestra dessa, que não é nada oficial, mas são os trabalhos, são os levantamentos, são os números que estão sendo levados a cada parlamentar, a cada frente parlamentar, para que a gente realmente tenha uma reforma tributária equilibrada. Vamos conversar com o coordenador econômico da CNA, Renato Conchon, que veio aqui ao Rio Grande do Norte para apresentar dados e informações importantes para o Conselho do Agro aqui do Estado. Eu, primeiramente, gostaria que o senhor dissesse o tamanho do agronegócio no Brasil. Boa pergunta, Divan. Acho que é um prazer falar com vocês, mas principalmente para mostrar essa relevância do setor agropecuário para o Brasil. Hoje, aproximadamente 24% de tudo que o Brasil produz em bens e serviços, medidos através do PIB, o Produto Interno Bruto, sai do agronegócio. Ou seja, quase um quarto de tudo que o Brasil produz é do agronegócio. Aproximadamente 26% da mão de obra está ligada ao agronegócio brasileiro. E mais de 50% das nossas exportações totais saem do campo. Ou seja, é um setor relevante para a economia, que gera emprego e renda para a população, mas, sobretudo, distribui no interior de todo o Brasil riqueza e geração de renda para os habitantes de todo o Brasil. Essa receita já atingiu trilhões? Sim, quando a gente olha tudo que o Brasil arrecada e a gente transforma ele em dólar, essa conversão, a gente vê que o agronegócio brasileiro, se fosse só um país, ele estaria entre os 28 maiores países do mundo. Ou seja, ele ultrapassa os 500 bilhões de dólares, portanto, é algo aproximado a quase 5 trilhões de reais. A grande expectativa agora do setor do agronegócio brasileiro é com relação à reforma tributária relacionado a esse setor. Qual é a expectativa? Nós falamos aqui em quase 500 artigos que compõem essa carta da reforma tributária ligada ao agronegócio. Isso já mostra o engrandecimento, mas também uma preocupação do setor.
A preocupação no sentido de que é uma reforma que vai mudar o patamar, os paradigmas de toda a tributação de bens e serviços para o agronegócio e também para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços. É uma reforma tributária importante, necessária para o Brasil, porque hoje nós vivemos um sistema tributário caótico e, como você bem colocou, o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, ele tem quase 500 artigos, são 499 artigos. E é um projeto grande que merece a atenção dos setores produtivos, no sentido de não é porque é um projeto grande porque é bom ou porque é ruim, mas porque a sociedade brasileira precisa enxergá-la, analisar, para que não haja nenhum tipo de prejuízo e insegurança jurídica para os contribuintes e para os consumidores. Ou seja, estamos diante do maior projeto que merece a maior atenção de todos os setores produtivos em tramitação no Congresso Nacional em Brasília. Mas os pontos que o senhor destaca do projeto do governo para as propostas do segmento do agronegócio. Veja, o governo federal apresentou um projeto de lei, o PLP 68, que tramita no Congresso Nacional, e ele tem 499 artigos e ele regulamenta toda a incidência tributária do Imposto de Bens e Serviços, da CBS, né, que são os novos tributos criados nesse sentido. Quando a gente olha as frentes parlamentares, foram uma coalizão de 27 frentes parlamentares que elaboraram 13 outros projetos de lei que fazem frente a esse PLP do governo. Ou seja, o Congresso Nacional vai decidir quais desses projetos que vão evoluir e, de fato, serão aprovados e sancionados, tanto na Câmara, no Senado, depois sancionado pelo Presidente da República, no sentido da gente transformar o sistema tributário atual no sistema tributário mais moderno que nós teremos no futuro breve. Haverá redução de alíquota, isenção de tributos, qual a consequência para a cesta básica do trabalhador brasileiro? Ótima pergunta. A alíquota cogita-se algo entre 25% e 30%. E essa unificação, esse processo vai simplificar. Hoje o sistema tributário brasileiro é caótico, é grande, é perverso e é regressivo, no sentido de cobrar mais tributos, sobretudo das famílias mais carentes. O modelo que o Congresso Nacional está desenhando com a ajuda do Poder Executivo, e nós estamos aqui debatendo em Natal nessa tarde, justamente para quê? Para garantir que a reforma tributária não onere os contribuintes, que não eleve a carga tributária e, sobretudo, não eleve o custo dos alimentos por conta de tributação, sobretudo os voltados aos produtos da cesta básica, com um olhar especial para o consumidor, o pai de família que compra o seu alimento para destinar para sua família. Não faz sentido cobrar imposto desse tipo de alimentação. E é isso que nós, do Sistema CNA, junto com as federações estaduais de agricultura, estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional para garantir que a cesta básica seja, de fato, desonerada para a população brasileira. O trabalho agora da Confederação é realmente junto ao Congresso Nacional, as frentes parlamentares, né, que tem uma ligação maior com o agronegócio, para garantir a aprovação dessas propostas. Já tem data da pauta dessa matéria? Olha, nesse momento foram formados 2 grupos de trabalhos parlamentares, em que 7 parlamentares de cada grupo estão reunidos nesse momento para discutir e a elaboração e apresentação de emendas a esse projeto de lei. A expectativa é que esse projeto seja analisado e votado até o final de agosto na Câmara dos Deputados. E aí ele deve seguir para o Senado Federal. Se tudo correr bem, até o final do ano deve ser aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, posteriormente, promulgado pelo Presidente da República.